Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos infinito amor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cumprimentamos todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio todos os dias poder falar do amor de Deus. O louvor que nós acabamos de louvar a Deus, Ele vai falar grande é o Senhor, vai falar do amor, vai falar da obra sobre as nossas vidas. Mas isso nos faz refletir o que Cristo fez realmente por nós. É um amor que a gente não tem dimensão, a gente não consegue pensar como é esse amor. Porque a própria palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal. É uma lógica, é um sentido que a gente fica se pensando de tal. A gente pode tentar pegar todas as dimensões, a gente não vai conseguir medir o amor de Deus. E a prova desse amor foi quando Cristo se entregou.
na cruz do Calvário. Deus estava a nos dar uma nova chance de esse amor que Ele tem para conosco, para que não ficasse só para conosco, mas que fosse abrangido para todo mundo. Quando Deus deu o seu Filho, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, todos nós estávamos a ter a nova chance do mesmo amor nos compartilhar com outras pessoas. Essa é a maior prova que alguém pode demonstrar. E hoje, nessa noite, nós não queremos fazer a nossa vontade, mas queremos fazer a vontade de Deus. Houve alguns erros no princípio, mas o importante é que agora nós estamos aqui para fazer. O importante é que o que nós vamos passar através do Espírito Santo que está sobre nós alcance você que está do outro lado. Não olha para os nossos erros, não olha para as nossas falhas, não olha para mim. Olha simplesmente para Deus. Porque quando focares para Deus e olhares para mim, para o Romo e para qualquer um que está aqui, você vai enxergar a Deus, não a nós. Todos nós somos falhos. Mas quando nós focamos a Deus, nós desprezamos os nossos erros e focamos simplesmente para Deus. Porque o foco é Deus. Todos os dias nós teremos erros. E eu falo sempre que todos nós somos como filho pródigo, porque todos nós cometemos erros, todos nós cometemos decisões impróprias, ou decidimos coisas impróprias, mas a misericórdia de Deus, Ele está conosco. A misericórdia de Deus, Ele vai se renovando todos os dias. Então, todas as vezes que nós errarmos, nós sabemos que a misericórdia de Deus está aí. Só que o mais interessante é que nós não podemos olhar para os nossos erros e permanecer em nossos erros. O amor de Deus nos alcançou, mas esse amor de Deus também que nos alcançou, Ele tem que mudar os nossos corações, Ele tem que fazer sentido em nós, Ele tem que mudar o nosso ser, o nosso caráter, para nós não cometermos os mesmos erros. Por isso que Ele é grande, por isso que Ele é majestoso, por isso que Ele está acima de todas as coisas. Então você que está do outro lado, compartilhe a palavra de Deus. Abençoa outras pessoas através desse pequeno gesto que nós estamos fazendo. Não é muito, mas o que o Espírito Santo fará, isso pode ser muito para a vida de muita gente. Então fica do outro lado, nos ajuda a compartilhar e intercede por nós, porque sabemos que os levantes são grandes, sabemos que muita gente se alegram que estamos a fazer, mas outros não. Sabemos que muita gente os apoiarão, mas outros corações estão totalmente na contramão do que estamos a fazer. Nós estamos a fazer para Deus, mas ainda assim, nós estamos a fazer para Deus, mas ainda assim as pessoas olham para nós e pensam que estamos a fazer para nós. E aquele coração que está totalmente contrário, querendo ou não, aquilo que são as batalhas espirituais, são as batalhas que vão nos enfrentando. Então compartilhe, ore e continuaremos convosco. Deus abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Não importa a circunstância. Salmo 23 vai nos dizer assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Quando Davi vai dizer que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum não temerei, nós temos que associar com essa parte que diz, não importa a circunstância. Davi estava a dizer, não importa se eu moro numa casa de aluguel, importante é que eu te louvarei. Não importa que meus projetos não estão dando certo, mas eu te louvarei. Não importa que as minhas tribulações estejam tão fortes, mas eu te louvarei. Não importa o que eu tenho hoje, ou o que eu não tenho hoje, eu te louvarei. Não importa a circunstância, dizer, Senhor Jesus, eu não quero olhar para as minhas coisas, não quero olhar para os meus desejos, não quero olhar para as minhas necessidades. Primeiro eu quero olhar simplesmente para você, eu quero olhar para o alvo e depois dizer, as circunstâncias, essas não fazem diferença. Mas a tua presença sobre a minha vida, isso sim faz a diferença. Porque muitas das vezes nós cantamos, te louvarei, não importa a circunstância. Mas quando falta alimento no nosso celeiro, nós já nos perguntamos, Deus, até quando eu vou ficar sem alimento em casa? Até quando eu vou ficar sem um carro? Até quando eu vou ficar sem ter a casa própria? Até quando eu vou continuar nessa vida miserável? Só que o mais importante que nós temos, a melhor riqueza que nós temos, é o Espírito Santo sobre a nossa vida. O mais importante que nós temos é saber que em qualquer circunstância, Deus está conosco. Quando a palavra de Deus ela vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão, depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está a dizer assim, as circunstâncias
não pode estar em primeiro lugar, mas o meu reino em primeiro lugar, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo assim: pão e água, roupa, isso terá. Porque se nós olharmos os textos antecedentes, ele vai falar sobre alimentação, sobre roupa. Então Deus está falando: se tu me buscares primeiro, podes ter certeza que não faltará. Mas também, ainda que faltar, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu estou contigo. A circunstância não pode nos desvincular de Deus. A circunstância não pode nos afastar de Deus. Pelo contrário, pela circunstância em que eu tiver, eu tenho que dizer: o meu Deus vive. Eu sei que Cristo vive, eu sei que o Redentor vive. E Ele em qualquer momento Ele trará o refrigério. Jesus Cristo, quando estava a ser levado para o Getsemane, Ele levando a sua cruz, Ele todo angustiado, mas Deus trouxe o refrigério. Deus trouxe refrigério. Deus trouxe alguém para o cuidar, para o ajudar a carregar a cruz. Imagina nós. Se Deus deu o seu Filho, imagina nós. O amor maior foi dado na cruz do Calvário. Então a circunstância não pode ser comparada. As circunstâncias não podem nos fazer retornar. As circunstâncias não podem nos fazer parar. As circunstâncias têm que ser a prova para nós dizer: Deus existe. Porque se eu estou passando isso, é porque eu sei que Ele existe. A minha existência é prova de que Deus é sobre a minha vida. Não olha para as circunstâncias, olha para o trono de Deus, olha para o alto, porque é de lá onde vem o nosso socorro. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh Deus, nos abençoa, Pai. É tua glória, Senhor Jesus, fazer presente neste lugar, Senhor Jesus. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Paulo, certa vez, ele estava com espinhos. O texto não vai dizer onde necessariamente ele tinha os espinhos. Paulo então vai orar para Deus. O texto vai dizer que ele orou 3 vezes para Deus para que removesse o espinho. E assim como outra hora nós falamos para não olhar para a circunstância, Paulo estava a olhar para a circunstância. Só que Deus vai lhe dizer: a minha graça te basta. Muitas das vezes nós olhamos pela circunstância, mas Deus está nos dizendo: não olha para a circunstância, porque a minha graça é o suficiente. A minha graça te basta. Porque muitas das vezes o que nós passamos é necessário que passamos por aquilo. Por quê? Porque aquilo ele vai cooperar para um propósito maior. Muitas das vezes o que nós passamos é necessário que passamos por aquilo, porque se nós não passarmos por aquilo, nós podemos relaxar, nós podemos ter uma vida tranquila, nós podemos deixar certas coisas para trás. Certas coisas que nós passamos, é necessário que nós passamos por aquilo, porque aquilo nos fortalece, porque aquilo nos deixa mais próximo de Deus. Porque nós humanos, quando nós temos tudo que necessitamos, nós nos acomodamos. E o mais engraçado é que quando nós estamos em falta de alguma coisa, é nesse momento em que nós mais buscamos a Deus. Por isso que muitas das vezes Deus permite que nós passamos por certas coisas para que nós se aproximamos mais dele, para que nós se achegamos mais dele. É interessante que nós vivemos muitas das vezes em nossas vidas a vontade de Deus, a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus. Só que a vontade permissiva de Deus, muitas das vezes ela vai atender às nossas decisões e às nossas escolhas. Mas quando nós aprendermos a não viver somente a vontade permissiva de Deus e querermos viver a vontade absoluta de Deus, nós então vamos entender que a vontade absoluta de Deus é nós estarmos sobre a obediência de Deus. Ou seja, Deus tomará decisões por nós, Deus nos orientará que decisões nós tomaremos, Deus nos orientará que caminho nós andaremos. E quando nós aceitarmos a vontade absoluta de Deus, nós já não olharemos mais pela circunstância, porque nós entenderemos que a graça de Deus é o suficiente para nós caminharmos. A graça de Deus é suficiente para nós estarmos firmes e constantes na presença dele. Então não olha para a circunstância, não olha o que você está passando, porque Deus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você continuar dia após dia, dias após dias. A graça de Deus nos basta. Amém.
Quantas vezes quisestes então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo muitos dizem que não há mais solução, o meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma das partes desse hino ele vai falar: vem como és. E nós sabemos que chegar a Deus como somos é uma coisa muitas das vezes difícil, né? Porque primeiro não só porque nós somos do jeito que somos, porque primeiro o nosso jeito de ser vai nos fazer ter vergonha de chegar a Deus, porque nós vamos pensar: se nós chegarmos do jeito que somos, como as outras pessoas vão nos olhar? Como talvez a igreja onde eu vou vai me receber? Como é que os irmãos que estão naquela igreja vão me receber? Só que o nosso Deus é aquele que te fala: vem como você está, vem como você está. Porque quando você chegar a mim, você não será mais como você está. Porque o nosso Deus é aquele que quando você aceita Ele, Ele começa a trabalhar. Interessante que nós podemos fazer um paralelo com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que era perseguidor de crente.
e depois então ela vai se converter. Só que antes da conversão do apóstolo Paulo, depois dele ter o encontro com Deus, ele vai perder a visão. Ele vai entrar para Damasco. E Deus então vai falar para Ananias: Ananias, vai até tal lugar e encontrarás um tal chamado de Saulo de Tarso. E farás isso e aquilo conforme eu estou a ensinar. É interessante que Ananias, ele não aceita de primeira o que Deus pediu para fazer. Ananias vai dizer ao Senhor: mas Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse Paulo de Tarso. Ele tem perseguido os crentes. Então nós podemos observar que muitas das vezes o jeito que nós somos, aquilo já nos faz ter um pé atrás, porque nós ficamos constrangidos de chegar até a igreja, porque não sabemos o que as pessoas falarão. Só que o interessante é que Deus vai dizer: Ananias, este Paulo de Tarso, vai até lá, porque eu escolhi ele e muito ele fará pelo meu nome. Então nessa noite Deus está a dizer: vem como você está. Não olha para a igreja, não olha para quem está em frente de você. Olha simplesmente para mim, porque muito eu tenho para fazer sobre a tua vida em meu nome. Ananias disse: Paulo persegue, mas Deus disse: ele persegue, mas será perseguido pelo meu nome. O teu jeito talvez faz com que você não se achegue para algum lugar, ou talvez te faz você não ir para a igreja porque você tem vergonha. Mas vai do jeito que você está, porque Deus irá transformar a tua vida, e através da tua vida muitos serão transformados. Venha do jeito que você está, certamente não serás do jeito como você está. O amor de Deus, ele nos constrange de tal maneira que não tem como nós permanecermos o mesmo. Não tem como nós permanecermos a mesma coisa se o Espírito Santo de Deus que está sobre mim não testificar com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É interessante que quando nós aceitamos a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós. E Deus então começa a nos moldar, Deus então começa a trabalhar. E de repente então você que era uma pessoa que talvez você mesmo não se acreditava, porque o teu jeito talvez deixava muita gente desapontada. Mas o texto de Deus em Eclesiastes vai dizer que tudo tem um propósito. Os teus erros, as tuas falhas, o jeito como você é, aquilo é para cooperar para o propósito de Deus. Porque a minha vida, a vida do Rômulo, a vida do Eliabe, a vida do Samuel, do Elielson, ela é testemunho para outras vidas. Certamente nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós não éramos como somos hoje. Eu propriamente não era como sou hoje. Não sou perfeito, continuo errando, continuo falhando. Mas eu aceitei a Deus do jeito que eu era, e certamente Deus tem transformado a minha vida. E eu acredito que Deus também transformará a tua vida. Mas você tem que se entregar do jeito que você é. Não se envergonhe. Deus quer você. Nós queremos que você também venha fazer parte do corpo de Cristo. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há
para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, para continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me,
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Em Gênesis 18, versículo 14, vai nos dizer assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Deus estava a falar com a Sara, com Abraão, sobre a Sara. Sabemos que Sara foi a esposa de Abraão, que ele teve Isaac como filho, mas numa idade avançada. Mas Sara, pela idade que ela tinha, ela já não acreditava mais que poderia dar à luz. Mas a palavra de Deus vai dizer: haveria ou há alguma coisa difícil que o Senhor não possa fazer? A palavra de Deus também vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu imagino Sara, talvez todos os dias, antes dela deitar, ou ela mesmo já deitando, talvez ela chorava, talvez ela clamava ao Senhor. Só que durante esse curto tempo que tem entre a noite e o dia, o Senhor estava trabalhando sobre a vida de Sara. O Senhor estava providenciando a bênção de Sara. O Senhor estava providenciando o milagre de Sara. Não há coisa difícil para o Senhor. Espera somente em Deus, que no momento oportuno Deus fará. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, isso na segunda-feira, e meditando ela semana, Deus foi falando, foi dando entendimento. Encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando até aquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. A palavra de Deus, ela vai dizer então sobre um certo jovem, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. Essa pessoa, ela descia de Jerusalém para Jericó. Assim como eu ou você descia, talvez possa descer daqui para o centro. Só que durante este percurso vai aparecer salteadores, e essas pessoas então vão pegar tudo que esse rapaz tinha e vão embora, e deixando sobre a palavra de Deus. Ele vai ver aquele jovem no meio, e ele vai dar o mar, não vi nada, e ele vai continuar. Só que o texto, ele não vai parar por aí. Ele vai dizer que logo em seguida vai passar um levita. E quem era levita? O levita então eram pessoas associadas ao trabalho do templo, ou seja, estavam quase próximos aos sacerdotes. Eles também resolviam sobre a palavra de Deus. Só que assim como na nossa vida, tem sempre um mas. Independente do que tiver a passar, vai ter sempre um mas.
Mas a palavra vai dizer que vai vindo então um samaritano. E o texto vai dizer que quando este samaritano vai ver o jovem caído, vai se aproximar deste jovem, vai cuidar dele. O texto vai dizer que ele se moveu de íntima compaixão. É interessante que esse texto ele se assemelha muito nos dias que vivemos. Os sacerdotes naquela altura eram pessoas supremas, eram as principais pessoas. E nós podemos fazer vários paralelos comparando os dias de hoje nas igrejas, que nós hoje não estamos sendo como os bons samaritanos. Por que eu digo isso? Porque os nossos líderes, os nossos pastores, a nossa vida, eu mesmo, talvez, como outras pessoas, nós por vezes não temos o comportamento do bom samaritano. Muitas das vezes nós não estendemos as mãos nas pessoas como nós deveríamos. Muitas das vezes nós temos a solução para resolver um problema, mas nós demos muita volta só para dizer, não consegui. Só que no fundo nós queremos dizer, eu tentei ajudar, só que nós não tentamos ajudar conforme deveria. Nós tínhamos a solução, mas não ajudamos. É interessante que o sacerdote, sendo ele o principal autoridade, eles eram zelosos no cumprimento da lei de Deus, mas eles não eram zelosos na prática da lei de Deus. E o que é que nos leva a entender isso? Assim como nos dias de hoje, muitas das vezes os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos dirigentes, eles são rigorosos com a lei de Deus, mas eles não são rigorosos a praticar a palavra de Deus. O bom samaritano ele vai nos dizer, vai nos ensinar muitas e muitas coisas, porque o texto vai dizer que ele descia de Jerusalém para Jericó. E o texto também vai nos dizer que ele fazia uma viagem, ou seja, o texto está nos dizer assim, ele estava indo para algum lugar, ele tinha um propósito. Só que quando ele viu esse jovem, ele disse, epa, o meu propósito não é maior que a compaixão, que o amor ao próximo. E nos dias de hoje nós temos visto líderes, pastores, dirigentes, pregadores, presbíteros, pessoas que talvez têm condições e outras que não têm condições, têm tudo para fazer melhor. Os primeiros atendem às suas necessidades e depois dizem o próximo. Até tem momentos que nem o próximo olham. Muitas das vezes, assim como esse sacerdote era o principal, nós vamos tentar focar um pouquinho para os pastores, os líderes, os dirigentes, os regentes. Por quê? Porque eles estão acima de nós. Assim como esse sacerdote não estendeu as mãos, e como eu sempre digo, se um líder, se um pastor, se um presbítero, se um dirigente não tiver boa conduta, o seu liderado certamente não terá boa conduta. Se o pastor não for de intercessão, certamente o teu líder, as suas ovelhas não serão de intercessão, salvo um ou dois. Mas só que esse texto ele vai nos ensinar que cumprir com as leis não é talvez mais importante que praticar as leis. Eu estando numa posição de status, não me faz com que eu devo mandar, mas se me faz com que a minha posição de status, eu tenho que praticar para que aquele que está me vendo também a pratica. Só que nos dias de hoje nós vemos totalmente o contrário, porque quem tem status, quem tem uma posição elevada, em vez de fazer, ele quer mandar. Em vez de colocar a mão na massa, ele quer que os outros coloquem a mão na massa. Esse sacerdote ele vai passar, ele vai ver, mas vai fingir que não viu. Porém, ele conhecia a lei. Conhecer a lei não basta para o reino de Deus. O que basta, o que faz a diferença é praticar a lei. O texto vai dizer que o levita também vai passar, mas vai fingir que não viu. Só que o bom samaritano ele vai passar e vai dizer: eu vou estender as minhas mãos porque eu não quero que ninguém olhe para mim, porque eu vou fazer. Porque o bom samaritano ele nem conhecia aquela pessoa, mas ele vai dizer assim: eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo para Jericó, mas será que
a coisa que eu estou indo fazendo em Jericó é mais importante do que eu estender as minhas mãos para esse que está deitado. Só que muitas das vezes nós dissemos que as nossas necessidades, as nossas prioridades, os nossos sonhos, os nossos afazeres são mais importantes do que estender a mão a quem precisa. Hoje, muitos erros têm acontecido porque as pessoas estão tão fissuradas em saber a lei, em saber a palavra de Deus. Seria muito bom se, do mesmo jeito que eles são fissurados, do mesmo jeito que eles são zelosos em conhecer a lei, fossem zelosos a praticar a lei. Pessoas já não estão mais se interessando se a igreja está praticando o amor. As pessoas estão mais preocupadas em que a igreja encha, pessoas vêm aos sábados e aos domingos, mas eu me pergunto, se as pessoas só vão aos sábados e aos domingos, que entre aspas podemos dizer que isso já é uma formalidade para nós, porque sabemos que todos os domingos nós temos que ir para a igreja, muitas das vezes chega a ser comodismo, aquilo seja uma rotina. E o mais engraçado é que muitas das vezes quando você falta para a igreja, os irmãos vão para a tua casa ou te ligam, te mandam mensagem. Ah, senti a tua falta. Só que essa falta que ele diz que sentiu é uma falta entre aspas. Ele não quer dizer que sentiu a tua falta porque você não esteve lá, porque você não fez, porque você para ele. Ele perguntou, disse que sentiu a tua falta, mas não é falta de que ele queria te ver lá cultuar com Deus, apresentar louvor junto com ele a Deus, mas era aquela falta de saber o que você estava fazendo que não fosse à igreja. O que você estava aprontando? O que você não foi? Só que muitas das vezes nós confundimos que ir à igreja é mais importante do que talvez eu ficar em casa intercedendo, ou talvez fazer outras coisas, ajudar outras pessoas. Porque muitas das vezes quando as pessoas vêm nos perguntar, por que você não foi à igreja? Nós paramos, pelo menos eu paro. Será que realmente ele queria saber por que eu não fui à igreja? Porque ela sente que o membro, assim como ela é membro, eles cooperam para um propósito maior no corpo de Cristo. Ou ela queria saber o que você estava fazendo, o que você estava aprontando. Porque as pessoas não estão mais preocupadas com o amor. As pessoas não estão mais preocupadas em querer fazer o que a palavra diz. As pessoas estão mais preocupadas em saber o que a palavra diz. Vamos ver um exemplo bem simples. Um irmão vive tão longe da igreja. E o mais engraçado é que nessa igreja tem muita gente que tem possibilidade de poder ajudar quem está distante. Aí o irmão vai chegar, por que você não veio? Só que nós sabemos que esse irmão que está perguntando, ele sabe que o irmão que não veio, ele não tem a possibilidade, tem dificuldade de certas coisas. Porque ele de primeira ele vai ver que esse não tem carro, não tem uma moto, não tem uma coisa, não tem um transporte. Talvez o mais interessante seria dizer para o irmão, eu sei que você vive distante, eu sei que isso pode ser uma barreira de se chegar a Deus. Eu posso te estender as mãos. O amor ao próximo é estender as mãos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos a dizer, agora eu me sujeito a ser uma ponte para outra pessoa, para que essa pessoa passe em cima de mim, para que essa pessoa continue firme. O bom samaritano, ele não olhou para a sua viagem, ele não olhou para o seu desejo, ele disse, vou deixar um pouquinho o meu desejo, eu vou atender primeiro quem está precisando, porque quem está precisando é mais importante do que os meus sonhos, é mais importante do que os meus desejos. Os líderes estão mais preocupados que o irmão vai para o culto ou para a célula, mas não está preocupado como o irmão está crescendo espiritualmente, o que o irmão tem passado, por que tem faltado. Estamos mais preocupados em encher as igrejas do que saber como que os irmãos têm ido. O bom samaritano, ele vai nos ensinar que não importa se você conhece ou não
O que importa é que você tem que se comover pelo outro. Não importa se você é amigo ou não. O que importa é que você tem que estender a mão, independentemente se você conhece ou não da pessoa. As igrejas têm muitos sacerdotes. As nossas igrejas hoje estão cheias de sacerdotes e levitas. Mas por que está cheio de sacerdotes e levitas? Porque eles têm passado pelas pessoas e não têm estendido as mãos. Só que esse erro ele vai começar para quem está no topo. Porque se quem está no topo não dá o prazer de ser o bom samaritano, certamente quem está a seguir, quem está no topo, não vai dar o prazer de ser como o bom samaritano. O acomodismo ele tem nos feito ficar tão relaxado que nós não queremos mais cumprir. Nós queremos fazer parecer que estamos cumprindo, mas não estamos cumprindo. Nós vemos a igreja dar aleluia, glória a Deus, gritando. Mas nós nos perguntamos, muitas das vezes eu me faço certas perguntas. Como é que estamos? Dando glória a Deus e aleluia. Eu conheço a lei, mas não a pratico. Que diferença eu tenho feito? Porque o sacerdote, ele conhecia a lei. E ele era rigoroso com a lei. O que adianta eu ser rigoroso com as minhas ovelhas se eu não pratico o bem para minhas ovelhas mudarem? O que adianta eu ser rigoroso com meus liderados se eu não coloco as mãos para os meus liderados verem? O que adianta eu ser um regente que quero que cantem bem se eu não faço alguma coisa diferente para que eles cantem bem? Muitas das vezes passar o louvor não é o mais importante, mas dobrar o joelho antes do louvor é mais importante do que cantar. É mais importante praticar do que mandar. Porque quando fomos chamados, não fomos chamados para ser servidos, fomos chamados para servir. Ou seja, o meu lugar, o meu status, a minha posição que eu estou, não é para me servir, é para eu servir. Então, se eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um dirigente, eu tenho que servir a outras pessoas, não esperar que sirvam a mim. De nada adianta eu saber a palavra de Deus. De nada adianta eu estar sobre um status, mas eu não representar aquilo que está sobre mim. De nada adianta eu ser destaque só por estar numa posição elevada, mas eu não praticar aquilo que me faz estar sobre a posição elevada. Quando a palavra de Deus vai dizer que nós somos a luz no mundo, ele antes vai falar sobre a candeia, vai falar sobre o velador. Ele vai falar que esta candeia vai se colocar sobre um velador. Podemos entender aqui que quando esta candeia vai se colocar sobre um velador, a palavra está dizendo assim: olha, você está baixo, eu vou tirar você de baixo, vou te colocar sobre um velador, para que todo mundo possa te ver. Mas eu não quero que você esteja sobre esse velador e atenda às tuas necessidades. Eu quero que você esteja sobre esse velador, sobre essa haste em destaque, para que as pessoas te vejam de tal maneira que eles enxergam a Cristo e não enxergam a você. Pratica o meu amor e não pratica os teus desejos. Pratica a palavra de Deus e não pratica as tuas necessidades. Não atende os teus caprichos. A luz no mundo é para resplandecer as outras pessoas. Ou seja, as pessoas quando olharem sobre ti, eles enxergam o Deus. As pessoas quando olharem sobre ti, eles enxergam algo diferente, não enxergam você. E o sal na terra é que quando as pessoas olham em ti, elas enxergam a Deus e tenham um sabor sobre a sua vida. Eles falam, ser a luz no mundo e ser um samaritano. É que
Quando as pessoas olharem em ti, tem que enxergar a Deus. Quando as pessoas verem em ti, eles têm que sentir a necessidade de que está a faltar alguma coisa, está a faltar um sabor na vida dele. E ser o bom samaritano é dizer: eu não quero que me vejam, mas vou praticar a palavra de Deus. Porque o crente, o cristão que é cristão, é aquele que faz as coisas sem as pessoas mesmo lhe verem. Porque o mais importante é que eu pratico. Não quero que as pessoas me vejam. Porque quando nós entendermos que nem que as pessoas, ainda que as pessoas não me vejam, eu esteja a praticar a palavra de Deus, isso é gratificante não só para mim, mas para o reino também. Existem muitos sacerdotes, existem muitos levitas hoje. As igrejas estão cheias de levitas e sacerdotes. Porque não têm cumprido com o que deveriam cumprir. De tão conformados que estão, se alguém propor alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma coisa para tentar mudar aquele conformismo, aquela acomodação, uns pensam que está contra ele. É interessante que ainda esses sacerdotes, esses levitas, eles vêm nos dizer que nós realizamos as coisas segundo a vontade de Deus. Aí nós nos perguntamos, será que Deus só fala com esses levitas e esses sacerdotes? Quando eu estou falando sobre levitas e sacerdotes, eu estou fazendo menção dos líderes, de pastores, regentes, eu talvez que falo da palavra de Deus. Deus fala com todo mundo. A palavra de Deus vai dizer que é melhor ouvir do que falar. Só que nos dias de hoje, os líderes, os pastores, os dirigentes, ou as pessoas que têm status, estão sobre uma posição elevada, eles falam mais do que ouvem. Por isso você vê que tudo começa a caminhar por um caminho distorcido. Porque eles falam mais do que ouvem. Eles conhecem, mas não praticam. E quando alguém quer praticar, aí começa outro atrito, começa outra confusão. O bom samaritano ele está nos ensinando hoje. Os meus sonhos, as minhas necessidades, a minha vontade não está acima do amor ao próximo. O bom samaritano está nos ensinando também. Ser você líder, ser você pastor, não importa só conhecer a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Somente com as tuas ovelhas, não. Com quem você não conhece. Porque o bom samaritano, ele não conhecia aquela pessoa. Mas ele parou. Ele parou. Ele estendeu as mãos. A diferença muitas das vezes é algo simples. É algo simples. Talvez é Deus te ama. Talvez é só um minuto que você vai parar para ouvir o teu irmão. Talvez o abraço que você vai dar é a diferença que quem está precisando. É hora de nós mudarmos os nossos jeitos de ser. É hora de nós pararmos e refletirmos um pouquinho. Não estou dizendo que você não pode ser zeloso na palavra de Deus. Eu estou dizendo que você deve ser zeloso na palavra de Deus e ao mesmo tempo deve ser praticante da palavra de Deus. Se você é zeloso ao cumprir a lei, tem que ser zeloso ao praticar a lei. É isso que o bom samaritano está nos passando. Faça a diferença. Esse texto ele é direcionado especificamente para nós que já conhecemos a palavra de Deus. Para nós que já temos um pouco do entendimento da palavra de Deus. Porque não temos feito a diferença. Não temos feito a diferença.
Porque acredito eu, se o sacerdote visse alguém de lado, talvez o texto não vai mencionar. Talvez ele vai estender as mãos. Talvez ele estenderia as mãos para dizer que queria ajudar. Como tinha acontecido nos dias de hoje. As pessoas te estendem as mãos para depois dizer que eu ajudei, eu fiz, eu cumpri, eu estou indo. Não é isso que o texto está nos dizer. É fazer, sim, mesmo que as pessoas vejam. É fazer sem contar que fez. Por isso que o texto bíblico vai nos dizer o que a tua mão direita fez, a esquerda não pode saber. Ou seja, faz no oculto, não precisa que ninguém saiba o que você está fazendo. Só que também tem um porém. Deus, ele nos chamou para fazer a diferença. Mas se nós não fazermos a diferença, pensa que a palavra de Deus vai ficar parada. Existirá sempre um bom samaritano para fazer a diferença. Você foi chamado, nós fomos chamados. Usa o que você tem para fazer a diferença. Caso você não fazer, não pense que as pessoas que precisam ser alcançadas não serão. Certamente Deus levantará outro para fazer a diferença. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Assim como o sacerdote e o levita não fizeram a diferença, hoje podemos dizer: não quero mais ser como o sacerdote e o levita que não fez. Eu quero ser como o bom samaritano. Eu quero praticar. Eu quero fazer com que o amor que Deus teve conosco seja o amor que eu tinha com o próximo. E continue firme. Continua a ser bom samaritano, mesmo que os teus líderes, mesmo que os teus pastores, mesmo que os teus regentes não estão sendo, você continua sendo bom samaritano. Porque a diferença começa de você. Porque certamente se você fazer a diferença, você vai constranger as outras pessoas. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e vem mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E que a vontade de Deus permaneça sobre nós. E que o bom samaritano seja todos nós, dia após dia, não medindo o esforço para ajudar o próximo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Vamos louvar? Senhor. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. No teu poder. E agora estamos chegando no fim. Primeiro devemos agradecer porque até aqui o Senhor nos sustentou, porque até aqui o Senhor esteve conosco, porque até aqui o Senhor colocou a sua mão sobre nós. E não deixaríamos também de agradecer ao casal que nos cedeu o espaço, a irmã Karina, a irmã Karina e o irmão Jess, que sabemos que quando nós solicitamos, eles de braços abertos abrirão o seu lar. E as nossas palavras não compensarão o gesto que vocês tiveram conosco. Mas a misericórdia e a graça de Deus, isso sim compensará o gesto que vocês fizeram para conosco. E vocês que estão do outro lado, compartilhe. Não é muito, mas fará a diferença. Um gestinho simples de compartilhar pode tocar mais gente. Um gesto simples de colocar na tua cronologia pode fazer diferença na vida de outra pessoa. E esse é o propósito que nos faz estar aqui. Fazer diferença na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus e vão orando por nós para que dias iguais a esse possam acontecer mais e mais. E com vossas orações, certamente, e com a ajuda de Deus, estaremos trazendo mais palavra de Deus para a nossa e para a vossa edificação. Deus abençoe todos. Amém. Vamos louvar o Senhor com este último hino. Que Deus abençoe a cada um que nos ouviu. Que Deus possa abençoar ricamente. Amém? Vamos lá?
Vamos dizer que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Ele é santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Louvem, louvem ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Louvem, louve e exalte ao Senhor. Então louvem, louvem seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Vamos lá louvar? Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Louvem, louvem, louve e exalte ao Senhor. Então louvem, louvem seu nome para sempre. Só bateria. Louvem, louve e exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Teclado. Louvem, louve e exalte ao Senhor. Então louvem, louvem seu nome para sempre. Guitarra. Louvem, louve e exalte ao Senhor. Louvem seu nome para todos. Vamos lá. Louvem, louve e exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.